Olá pessoal, eu me chamo Marlon e o conteúdo do vídeo de hoje vai ser sobre o sistema tegumentar. Bem, o sistema tegumentar ele é composto pela pele e seus anexos. E quais seriam esses? Bem, temos as unhas, os pelos, as glândulas e os receptores sensoriais. Assim, ele vai atuar para evitar a perda d'água, impedir a entrada de micro-organismos e também garantir a proteção contra a radiação ultravioleta. Proporcionar a percepção sensorial, além de também estar relacionado também com a termorregulação e a secreção de substâncias como o suor e o sebo. A pele humana ela é um órgão complexo e responsável por diversas funções que vamos abordar um pouco mais na frente, mas a sua constituição ela é formada por dois tecidos firmemente unidos entre si, sendo o mais externo a epiderme, que se origina do ectoderma do embrião, e o mais interno, a derme, que se origina do mesoderma embrionário. Bem, mais especificamente sobre a epiderme, ela é um tecido epitelial que é constituído por várias camadas de células sobrepostas, ou seja, bem aderidas umas às outras. E a epiderme ela possui 4 estratos ou camadas. A primeira camada é chamada de camada germinativa, e nela vai haver a contínua produção de novas células por mitose. Assim, essas novas células, elas recém-formadas, elas empurram as camadas celulares sobre elas, e assim, durante a sua vida, as células epidérmicas, elas vão se deslocando dessa região mais interna, onde elas são formadas na camada germinativa, para a porção mais externa da pele. E durante esse trajeto, essas células epidérmicas, elas passam por diversas transformações, como achatam-se e ancoram-se nessas camadas vizinhas, sendo a primeira essa camada espinhosa. E com isso vai haver a produção de queratina, que é uma proteína fibrosa e resistente. E com isso vai haver a produção de outra camada, que é chamada de camada granulosa. E com isso, finalmente, elas morrem, essas células. E se já pode até se observar que elas já aqui, nessa camada superior, já não possuem núcleo, pois elas se transformam nessas placas microscópicas em formas de escamas, assim constituindo essa última camada, que é chamada de camada queratinizada, ou também chamada de camada córnea. Na epiderme, também há células especializadas, como os melanócitos, que produzem a melanina, que é um pigmento de cor marrom escura que colore a pele e também os pelos, assim protegendo os organismos dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta da luz do sol. Também temos os queratinócitos, que ele vai ter o seu citoplasma utilizado como depósito de melanina, pois a melanina ela vai migrar pelos alongamentos, né, dos melanócitos, onde elas são produzidas, e assim ser depositados nesses queratinócitos. Também temos as células de Langerhans, que essas elas vão reconhecer e destruir os agentes estranhos que entram na pele. E as células de Merkel, elas ajudam a sentir o toque leve, o que permite, por exemplo, sentir os detalhes da superfície de um objeto. Bem, agora sobre a derme, ela vai ser constituída de um tecido conjuntivo que vai garantir suporte e nutrição às células da epiderme. As principais células dérmicas são os fibroblastos, que esses vão produzir fibras proteicas e uma substância gelatinosa que vai preencher os espaços intracelulares. As fibras da derme, elas podem ser de 3 tipos. A primeira sendo as fibras colágenas, sendo as mais resistentes e espessas. Segundo, as fibras elásticas, sendo essas mais finas e elásticas. E as fibras reticulares, sendo ainda mais finas e entrelaçadas. Além de abrigar as raízes dos pelos e das glândulas, tanto sebáceas como as sudoríparas, a derme ela também vai conter os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, assim como também as terminações nervosas sensitivas. E assim, abaixo da derme vai haver um tecido conjuntivo frouxo, que é denominado de tela subcutânea ou de hipoderme, que esse vai ser rico em fibras e em células que armazenam a gordura. E essas células são chamadas de células adiposas.
Assim, além de constituir reserva de energia, essa gordura acumulada nesse tecido, ela também vai agir como um isolante térmico do corpo. E é importante frisar que, apesar de estar associada à pele, essa tela cutânea ou hipoderme, ela não é considerada parte dela. Bem, a respeito dos anexos da pele, temos primeiro os pelos, que esses são finos bastões de queratina, resultantes da compactação de restos de células epidérmicas mortas. Assim, eles se formam no interior de invaginações epidérmicas, como a gente pode observar aqui nessa imagem, nesse trecho. E essas invaginações são chamadas de folículos pilosos. E cada folículo desse, ele vai estar ligado a um pequeno músculo ereto, que esse ele vai permitir a movimentação do pelo. E também e vai ter ao lado também as glândulas sebáceas, que essas vão agir no processo de lubrificação. As glândulas sebáceas, elas são pequenas bolsas constituídas por células epiteliais glandulares, e elas vão se localizar junto a esses folículos pilosos, no quais vai ser lançada uma secreção oleosa, e assim essa vai ser espalhada pela superfície epidérmica, lubrificando-a. Em apenas 1 cm² de pele, pode haver mais de dezenas de glândulas sebáceas associadas aos pelos. Bem, já as glândulas sudoríparas, essas são estruturas tubulares enoveladas localizadas na derme, que eliminam na superfície corporal o suor, que é uma solução aquosa que contém os íons de sódio, de potássio, de cloro, além de ureia, amônia, ácido úrico, dentre outras substâncias. Em certas regiões do corpo, pode haver até cerca de 60 glândulas sudoríparas em apenas 1 cm² de pele. E o suor depositado na pele, ele evapora ao absorver grande quantidade de calor da superfície corpórea e, como resultado, promove o resfriamento do corpo. Bem, já as unhas, elas são placas de queratina presentes nas pontas dos dedos e nos pés elas vão auxiliar no equilíbrio ao caminhar e nas mãos elas vão agir como facilitando a apreensão e a manipulação de objetos. As unhas elas crescem pela contínua compactação de restos de células mortas repletas de queratina, essas que vão se formar no chamado de leito ungueal, e fica na dobra epidérmica perto da ponta do dedo, na base da unha, certo? E dando continuidade nos anexos da pele, tem os receptores sensoriais, esses que são ramificações de fibras nervosas, que algumas se encontram encapsuladas ou formando corpúsculos, né? Outras também estão soltas, como as que se enrolam em torno do folículo piloso. Assim, elas possuem função sensorial, sendo capazes de receber estímulos mecânicos de pressão e também de temperatura e de dor. Sendo os relacionados à sensibilidade e à pressão, as terminações de Ruffini, o corpúsculo de Pacini, o bulbo de Krauser, os relacionados ao tato, o corpúsculo de Meissner, o disco de Merkel, terminações do folículo piloso, e já os relacionados à temperatura e à dor, as terminações nervosas livres. Bem, e para terminar, temos aqui algumas funções da pele humana, que a pele humana ela age como uma barreira protetora contra os agentes tanto físicos como químicos, como os biológicos. A camada de células mortas da epiderme, elas vai nos proteger de atritos e também de arranhões. E as secreções das glândulas sebáceas e sudoríparas contêm substâncias que matam diversos tipos de micro-organismos. Mas é importante falar que, entretanto, apesar disso, né, há uma flora bacteriana normalmente na nossa pele que não nos causa danos. Mas eventualmente, com a proliferação excessiva dessas bactérias, pode provocar um odor característico, né, que pode ser evitado com uma higiene corporal adequada. E a pele ela desempenha um papel essencial na manutenção da temperatura do corpo. Por exemplo, quando o corpo se aquece, impulsos nervosos vão causar dilatação de vasos sanguíneos dérmicos. E com essa maior circulação do sangue na pele, com isso vai haver radiação de calor para o meio, o que se torna maior e o corpo esfria.
E o que ocorre nos dias frios é que os vasos sanguíneos da pele eles vão se contrair com a diminuição do sangue circulante na superfície corporal e, consequentemente, vai haver redução da perda de calor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado.